E se a inteligência artificial tomasse consciência própria e resolvesse eliminar todos os humanos da Terra? Seria esse o começo do fim? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. Hoje vamos falar sobre inteligências artificiais e algumas das teorias que dizem que elas podem dominar o mundo e acabar com a humanidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar as notificações. Comente o que você achou do episódio. Nos últimos anos, a gente viu crescer o debate sobre as inteligências artificiais, com o ChatGPT e outras inteligências, a do Google, a da Microsoft, que estão aí cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E a gente vê o potencial que elas têm de poder responder diversas perguntas complexas, ao mesmo tempo em que elas ainda precisam ser aprimoradas. Porém, várias pessoas trouxeram o debate num aspecto de que qual seria o limite da inteligência artificial? Ela seria realmente uma inteligência ou seria apenas uma ferramenta estilo Google, porém com algum tipo de interação com as pessoas para poder ter um autoaprendizado? Vamos entender um pouco melhor. Esse não é um tema novo, apesar da gente ter visto ele na mídia mais recentemente e ter um acesso direto a essa inteligência, desde a década de 60, desde a década de 50, ele já é discutido. Inclusive com um livro, um livro famoso que depois virou filme, o livro chamado Eu, Robô, de 1950, já discutia isso, né? Um livro do Asimov, autor Asimov. Ele já discutia isso sobre como que então funcionaria essa relação do robô com o ser humano. A gente também pode citar um filme aí que não é exatamente sobre ficção científica, mas enfim, mistura um pouco disso, que é O Exterminador do Futuro, em que o conceito do filme se passa em que uma inteligência artificial desenvolvida pelos humanos tomou autoconsciência e começou então a eliminar os humanos. Mas até a que ponto isso seria possível? Existe aí uma discussão de se as inteligências teriam um limite ou não. Mas vamos pensar num cenário hipotético. Qual que seria o cenário então da teoria do fim pela inteligência artificial? O primeiro passo seria você desenvolver uma inteligência artificial super inteligente. Então os pesquisadores desenvolvem uma inteligência artificial avançada que ela supera a inteligência humana em vários aspectos e ela tem a capacidade de se adaptar. Bom, é possível dizer que a inteligência artificial hoje já superou a inteligência humana? Não, até porque ela foi desenvolvida pelo ser humano, mas que em muitos casos ela consegue responder perguntas que talvez o ser humano não consiga. Se você consegue fazer ela aprender, talvez seria uma possibilidade. O segundo passo seria os objetivos não compreendidos ou até maliciosos da IA. Imagine o seguinte cenário: você desenvolve uma IA para poder buscar a otimização dos recursos da natureza. Então, os recursos naturais. Um dos objetivos dela, por exemplo, pode ser buscar fontes de energia mais limpa, saudável, enfim, que sejam melhores para a gente utilizar no meio ambiente, que polua menos e coisa do tipo. Porém, como ela tem esse objetivo bem restrito, ela entende em algum momento que ela tem que buscar essa energia, essa fonte de energia saudável a todo custo. E ela percebe que o maior consumidor dos recursos naturais e o maior poluidor dos recursos é o ser humano. A partir daí, então, ela entende que ela deveria eliminar o ser humano para poder maximizar esses recursos. Então perceba, ela não foi criada com um objetivo ruim, mas ela poderia desenvolver uma autointeligência para poder então atacar aquilo que ela entende que é uma ameaça. Então aí seria um objetivo que talvez não seria tão bem compreendido e que poderia ser um risco. Um outro passo, um terceiro passo, seria o controle de recursos críticos. Imagina que ela ganha acesso aos sistemas críticos como infraestrutura de energia, comunicações, sistemas financeiros e até armas. Ela poderia então usar esse controle para manipular, danificar ou até destruir esses sistemas, causando algum tipo de colapso. A partir daí ela poderia então, num quarto passo, gerar conflitos cibernéticos. Então ela começa a desenvolver conflitos atacando sistemas de defesa. Como ela tem o controle sobre tudo, ela poderia então rapidamente ser capaz de desenvolver um sistema que fosse que evitasse que o ser humano conseguisse desativá-la. Então ela, assumindo que ela é inteligente, ela então percebe antes que o ser humano talvez não goste daquele objetivo, daquela forma que ela está tratando aquele objetivo, e ela então defina meios ali para controle para que aquilo não aconteça. Então ela desenvolve sempre rapidamente uma contramedida contra aquilo que o ser humano fez. A partir daí ela pode ir por um quinto passo, que seria um autoaperfeiçoamento descontrolado. Então cada vez mais ela quer fazer então uma melhoria de si mesma e evolução. Ela acelera essa taxa de autoaperfeiçoamento. E o último passo aqui seria uma dominação global, onde então ela coloca o ser humano para trabalhar para ela ou até
elimina o ser humano da Terra. Então seria aí um cenário hipotético. E sabe o que é mais interessante desse cenário que eu trouxe para vocês? Eu criei ele usando o ChatGPT. Então eu pedi pro ChatGPT montar uma estrutura de como a inteligência artificial poderia levar ao fim da humanidade, e ele trouxe esses 6 passos básicos. Na verdade, o 7º passo seria o fim da humanidade, como a gente conhece, e ele sempre coloca que isso aqui é um cenário hipotético, que apesar dele estar colocando essas possibilidades, isso trata basicamente de uma especulação, e que existem formas ali éticas e também de processos que você pode definir para que isso jamais aconteça, que na verdade a IA é uma criação humana e que ela tem os limites da criação humana. Esse cenário parece ser bem apocalíptico e seria então uma das possibilidades aí do fim, porém existem vários cientistas que dizem que isso não aconteceria, simplesmente porque a IA foi desenvolvida pelos humanos e a qualquer momento o humano tem a possibilidade então de limitar o conhecimento dela, limitar até onde ela pode ir, e no final do dia, se você tirar da tomada, seria o equivalente a tirar um computador da tomada, por exemplo. Você interromperia todos os processos ali. Existe um debate também, talvez a gente pode tratar isso num outro tópico, que é se as IAs forem colocadas para controlar, por exemplo, armas nucleares. Então imagina que um país aí que esteja em guerra e que ele faz um sistema, isso já foi feito no passado, um sistema, mas não era tão aperfeiçoado, mas que uma IA identifica então as táticas da guerra, e ela tomaria as decisões para fazer um ataque, por exemplo, nuclear, e que isso poderia gerar também uma discussão. Isso seria mais próximo da realidade, mas envolve a questão ética que ela própria comenta aqui. Então dependeria da ética de quem a desenvolveu, e isso não seria permitido, vamos dizer assim, num cenário padrão, né? Óbvio que poderia se tornar uma arma de guerra e eficaz. Vamos ver como que vai ser isso no futuro. Bom, o que você achou, né, dessa teoria do fim? Você acha que a IA pode realmente dominar o mundo, ou que isso daí está fora da nossa realidade? Comente o que você achou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente e também ativar as notificações. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.